Olá, eu sou Dani Santos, corretora de imóveis aqui no sul da Flórida e CEO da One Portal Services, uma empresa que presta assistência para imigrantes como você aqui nos Estados Unidos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre mobile home. O que é mobile home? Mais conhecido como casa pré-fabricada. Como funciona seguro, imposto sobre a propriedade, vantagens e desvantagens. Eu vou mostrar para vocês uma que está inclusive sendo reformada numa localização excelente na cidade de Boca Raton. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui fora. Gente, olha que lindo esse visual. Você tem não só um quintal particular aqui só seu, com uma área maravilhosa, né, para você entreter, mas também acesso a esse lago, a essa vista. E lembrando que, como o americano mesmo diz, location, location, location. Localização é tudo. Esse barulho que vocês estão escutando são cortadores de grama, empresas que estão fazendo a manutenção do condomínio. Porque tudo que está aqui fora, onde você pode ver a grama, o landscaping, é mantido pelo condomínio. Bom, vamos começar então perguntando o que é o mobile home, o que é uma casa pré-fabricada. Bom, a casa pré-fabricada também é conhecida como casa de reboque ou casa sobre rodas, caravana até, ou simplesmente trailer. É uma estrutura pré-fabricada, construída em uma fábrica e conectada permanentemente a um chassi, antes de ser transportada para o local desejado. Sendo claro, o transporte é feito através de reboque ou de um trailer. Pode ser usado como residência fixa, ou para férias, ou até acomodação temporária. São frequentemente deixados permanentemente em um lugar, mas podem ser movidos, gente. E podem ser obrigados até a se mudar, por razões legais, ou porque o dono do terreno quer que você saia, ou o seu contrato acabou. Lembrando que muitas das vezes, geralmente até em regra, o dono da casa pré-fabricada não é necessariamente o dono do terreno onde a casa se encontra. E por isso existe um contrato de aluguel. E essa área, gente, é tão gostosa. Imagina você aqui no final da tarde ou até pela manhã com o seu café. Uma área para você sentar. E, aliás, eu vou fazer parte desse vídeo sentada aqui. As casas móveis, elas compartilham das mesmas origens históricas dos trailers. Mas nos anos 50, esses trailers começaram a ser comercializados como uma forma mais permanente de residência. E durante os anos de 60 e 70, essas casas pré-fabricadas começaram a ser montadas mais largas, mais longas, tornando, claro, mais difícil a movimentação e mudança de um lugar para o outro. Os mobile homes, as casas pré-fabricadas e os trailers, na verdade, hoje em dia são muito diferentes. O trailer ou motorhome são usados mais com uma finalidade temporária ou para férias. E já o mobile home, a casa pré-fabricada, tem essa intenção de uma residência permanente. Além disso, os mobile homes têm todo um trabalho cosmético para esconder a sua base e possui fortes estruturas com seus eixos, rodas e engates de reboque. Desde 1976, quando o termo casa pré-fabricada
foi apresentado ao mercado, as leis, regras e códigos locais e estaduais foram alterados também e passaram a ser exigidos para quem compra uma propriedade como essa. Por exemplo, depois do furacão Andrew de 1992, novas regras foram implementadas para garantir maior durabilidade e estabilidade dessas propriedades. Além disso, as leis também tiveram que passar por revisão, já que antigamente esse tipo de imóvel era tributado como veículo e não como imóvel. E como comprar o seu mobile home ou sua casa pré-fabricada? E se você está pensando em comprar, onde você pode colocá-la? Esses locais onde você pode colocar a sua casa pré-fabricada são conhecidos como Mobile Home Parks ou Mobile Home Communities, comunidades para mobile home. E são áreas específicas para esse tipo de propriedade e oferecem espaços alugados para que você possa estacionar a sua casa. E geralmente o aluguel que você paga inclui outras coisas, como água, esgoto, eletricidade e até mesmo corte de grama, coleta de lixo, piscina e até área para playground. Existem mais de 38 mil trailer parks nos Estados Unidos e de tamanhos diferentes, alguns com apenas 5 vagas, outros até 1000 vagas para você estacionar o seu trailer, motorhome ou a sua casa móvel. Além disso, algumas dessas comunidades se especializam num tipo específico de morador, como aposentados, pessoas que são donas de casas pré-fabricadas ou até pessoas acima de 55 anos, que é o famoso 55 Plus Community, que a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. E temos também comunidades que geralmente se localizam em áreas turísticas, apenas para seasonal communities, são aqueles moradores temporários ou que estão passando férias. Aqui na Flórida existem mais de 800 mil pessoas que moram em mobile homes, perdendo apenas para o estado do Texas. E quais são as vantagens e desvantagens de comprar um mobile home? Bom, primeiro, o preço. Essas casas são, em regra geral, uma opção mais econômica do que ter uma casa, tornando mais fácil a possibilidade do sonho da casa própria. Outra vantagem, a flexibilidade. Por serem mais econômicas e móveis, você pode comprar um terreno e colocar a sua mobile home, a sua casa pré-fabricada, de forma semi-permanente e movê-la quando você decidir se mudar para um outro local. Além disso, vale lembrar que as casas móveis geralmente são construídas em ambientes controlados. Isso significa que elas podem ser construídas de forma consistente, com alto padrão, e, consequentemente, atrasos na construção, devido ao clima ou atraso com empresas subcontratadas, são menos prováveis. Quanto às desvantagens, pensamos logo na depreciação. Seria como um carro, por exemplo. A partir do momento que uma casa pré-fabricada sai da fábrica, ela já começa a perder o valor. Já propriedades fixas tendem a ter o seu valor apreciado com o tempo, já que normalmente o dono da propriedade também é o dono do terreno. Lembrando que a gente tocou nesse assunto quando estava falando daquela propriedade no começo do nosso vídeo. Por acaso, o dono daquela propriedade também é o dono do terreno, então, consequentemente, a casa dele, mesmo sendo uma casa pré-fabricada, está valorizando, não por causa do imóvel em si, mas por causa do seu terreno. E aqui, novamente, estamos passando por ela. Outra desvantagem seria que a maioria dos mobile homes está em mobile parks. Significa que o terreno não vai ser seu. Aqui, apesar de ser uma área de mobile home, cada um pode ser dono do seu terreno. Quando você não é dono do seu terreno, você tem que pagar aluguel. Ou seja, você tem a sua casa própria, mas ainda assim tem que pagar o seu aluguel. E o aluguel não é necessariamente só o problema. Você pode também ter seu contrato terminado. E aí? Aí você vai ter que buscar um outro local para estacionar o seu imóvel, que é seu, mas o local dele não lhe pertence. E vender ou repassar uma casa pré-fabricada também tem seus desafios, principalmente em razão do fato do terreno não pertencer necessariamente ao mesmo dono da casa móvel, né? E mover um imóvel como esse também é complicado, mais do que a gente imagina. E por fim, outra grande desvantagem seria a fundação. Casas pré-fabricadas geralmente são colocadas em fundações temporárias, tornando-as mais vulneráveis em situações de desastres naturais, como terremotos e tempestades. No final das contas, gente, avalie o custo, praticidade, as leis que impactam o valor das casas pré-fabricadas e não se esqueça de levar em consideração o valor do imposto, seguros e regras de financiamento. Enfim, faça sua pesquisa com calma e boa sorte. Precisando da gente, já sabe para onde ligar. Nosso telefone está aqui,
o nosso e-mail, o nosso website. Eu sou Dani Santos, corretora de imóveis aqui no sul da Flórida. Faço também transações com mobile homes, casas pré-fabricadas, compra, aluguel e também com você, investidor. Dá uma ligadinha pra gente. Não esquece de seguir a gente aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário e toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!